Era a festa dos tabernáculos. Jesus está no centro religioso de Jerusalém e ele está participando dos últimos dias dessa festa. Havia um costume de levar água do poço de Siloé e derramar sobre a bacia de prata nos 7 dias da festa. No 8º dia, Jesus aparece e diz: quem quiser beber água, a água viva, a água que ele quer derramar, que é o Espírito Santo, pudesse vir a ele. E esse texto está registrado lá em João, capítulo 7, e eu quero ler com você, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isso disse ele pelo Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Fique comigo até o final. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Nesse texto, nós vamos aprender que esse rio de água viva que vão fluir do nosso ventre é a pessoa bendita do Espírito Santo. E nós precisamos compreender, e a gente precisa entender e aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus está mostrando que haveria de vir o Consolador, aquele que haveria de ficar conosco, a igreja. Ele é o nosso penhor, é o selo. Paulo vai falar isso em Efésios 1, versículo 13 e 14. Nessa história, Jesus está mexendo com a estrutura da religião no seu contexto mais profundo, porque ele está falando dentro de uma das festas principais, que é a festa dos tabernáculos. E ele está propositalmente falando de água, porque no 8º dia ninguém trazia água, porque não era necessário, não era nem permitido. Jesus quebra um paradigma e ele vai falar de água exatamente no dia que não podia ter água. É interessante isso. E Jesus faz uma promessa. Eu quero explorar com você essa ideia. O Espírito Santo é uma promessa que Jesus confirmou quando ele voltou aos céus. Ele disse: eu voltarei para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E este Espírito Santo é que gera em nós um poder sobrenatural para vencermos o pecado, vencermos o desânimo e caminharmos com alegria. Esse Espírito Santo, ele é uma sede espiritual que todo crente tem, e o Espírito Santo vem para saciar. A verdadeira sede só pode ser saciada pelo Espírito Santo. Você pode buscar em outras fontes, em outros lugares, mas só o Espírito Santo pode encher a gente plenamente, a ponto de nós não termos necessidade de nada. A verdadeira alegria, a completude está no Espírito Santo que habita em nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo ali está no imperativo, mas está na voz passiva. Então a ideia é: deixai-vos ser cheios do Espírito. Ah, queridos, quanta alegria nós temos quando a pessoa bendita do Espírito vem sobre nós, nos enche, nos capacita e nos torna alegres. Uma alegria perpétua, porque é uma verdade eterna a pessoa do Espírito Santo em nós. E ele é que gera em nós o fruto do Espírito. Eu não posso deixar de reafirmar isso para você. O Espírito Santo produz em nós as virtudes do Espírito, que são chamado fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito, quando vem para a nossa vida, ele passa a habitar em nós e ele traz para nós essas virtudes que precisam ser desenvolvidas. Há outros textos onde essa promessa do Espírito ela é declarada e há um convite de Jesus para que nós fôssemos a ele. Aquele que vier a ele será descedentado. Apocalipse 21, versículo 6 diz: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A mulher samaritana recebeu essa promessa da água da vida, que ali é a vida eterna. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo, que vem para habitar o crente. E todo aquele que deseja beber desta água, pode beber indo à fonte. Isaías 55,
Versículo 1 também tem uma promessa: antes que Cristo viesse ao mundo, está escrito: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam, venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo, porque esta promessa do derramar do Espírito, ela é gratuita. É um poder que Deus disponibiliza para todo crente. Nós precisamos ir à fonte. Só isso que precisamos fazer. Vá à fonte, beba da fonte, sacie a sua sede, deixe Ele tomar a sua vida, dominar a sua mente e o seu coração. Ah, querido, você desfrutará de uma alegria indizível. Você nunca mais vai procurar alento, complemento, porque você não vai precisar, porque o Espírito Santo é suficiente. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Isaías 44:3: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre seu povo, minha bênção sobre os seus descendentes. É promessa, querido, está lá no Antigo Testamento. E para encerrar, João 6:35, naquele grande dia, quando Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A sede que você está aí ainda sentindo é pela falta de mergulhar, de ser cheio, completo, pleno, abastecido do poder do Espírito. A água viva que flui está disponível para todo aquele que for à fonte. Venha à fonte, peça perdão dos seus pecados, entregue sua vida a Ele, dê a Ele ao seu coração e a sua mente. Ajoelhe-se agora e peça a Ele: Espírito Santo, entra no meu coração, sela o meu coração, sela a minha vida e me enche da tua graça e do teu poder. Se você fizer isso, você experimentará uma alegria indizível. Você passará a desfrutar da verdadeira alegria e da verdadeira paz que só quem nasceu de novo tem. E o Espírito Santo fará isso, uma obra poderosa na sua vida. Eu entendi isso aos 9 anos de idade, quando minha avó paterna me levou a Cristo. Desde então, eu tenho desfrutado da companhia doce, bendita, maravilhosa do Espírito Santo me guiando a toda a verdade. Jesus disse isso, que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Aqui está a palavra da verdade. Examine, escute, estude, encha-se dela. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, versículo 15, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar é permanecer, é encher, é permear. Fala de uma casa. Você é a casa, o Espírito habita em você. Deixa a palavra encher você. Que este devocional possa encorajar, possa trazer força, vigor, desejo de buscá-lo. Vá à fonte, vá à fonte, vá à fonte. Você vai ser descedentado. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, tenha sempre esperança. Deus te abençoe. Forte abraço.